Fala pessoal, boa noite, certo? Vamos continuar com o nosso conteúdo que nós tivemos no segundo encontro. Vou recapitular rapidinho o que nós tivemos para a gente adentrar o conteúdo novo, que vão seguir alguns outros vídeos separadamente desses daqui, certo? Nós temos aqui, vocês podem acompanhar pelo cursor do mouse, as 5 etapas na inspeção de segurança. Então, são 5 etapas fundamentais que devemos seguir, né? Que devemos observar, né? Devemos colocar dentro de nós para fazermos durante as atividades de inspeção de segurança dentro do ambiente de trabalho. Então, qual seria a primeira etapa? A primeira etapa nós temos observação, onde o que seria apontado os seguintes tópicos. Vamos saber observar o que se pretende ver. Então, se estamos observando dentro do ambiente de trabalho, tem que saber o que nós vamos observar. Nós vamos observar o lado humano e material. Quando falamos do lado humano, nós trazemos aí os atos inseguros, a imprudência, a negligência, a imperícia, certo? O que é o decorrer do humano, o que é o decorrer do colaborador. Observar essas ações do colaborador, né? Esse segmento humano. E material, que aí nós temos equipamentos, nós temos ambiente, nós vamos ter os riscos que temos, além dos atos inseguros, que são as condições inseguras, que são os incidentes dentro do ambiente de trabalho, e observar tudo que nós temos a respeito disso, né? Trazendo sempre, observando todo o ambiente, desde a atmosfera dele, o ar dele, da estrutura das paredes, a todo, certo? E aí nós passamos para o terceiro tópico do observar, que seria analisar os dados já conhecidos e a experiência do dia a dia. E aí esses dados já conhecidos seriam análises que já foram previamente estabelecidas, que trazem esses riscos que já surgiram, riscos que já tiveram dentro do ambiente de trabalho, e a experiência do dia a dia seria o que nós trazemos de conhecimento anterior. Depois vamos também procurar a colaboração das pessoas envolvidas na atividade. Quando nós falamos de inspeção de segurança, nós vamos trazer essa possibilidade de envolver o colaborador. Em quê? Em ele fazer parte da inspeção, dele ser um indivíduo ativo de inspeção, onde não só eu, como técnico de segurança de trabalho, vou fazer a inspeção, como meu próprio colaborador vai identificar os riscos, vai identificar as avarias dentro do ambiente de trabalho e vai trazer essa noção tanto para mim como para o empregador e para ele mesmo, evitando futuros acidentes. Esclarecer os envolvidos o motivo da observação. Nesse ponto a gente esclarece esse motivo para a gente conseguir traçar esse ponto anterior mais pré-definido, onde ele sabendo, né, o motivo da inspeção, ele vai saber que é para cuidados da saúde e segurança dele. Então ele vai ajudar e vai se envolver nessa parte de fazer essa inspeção de segurança para sua própria prevenção. Nós temos aqui informação, onde a informação traz o seguinte: nós temos 2 tópicos da informação. Primeiros tópicos, né? Comunicar qualquer irregularidade aos responsáveis, né? Então aqui eu tenho uma chefia que está me trazendo para fazer inspeção de segurança e mostrar as irregularidades e discutir a melhor medida e adotar essa melhor medida para tornar uma atitude melhor. Então vou discutir sobre a melhor medida e adotar, né? E trazer uma melhor atitude a ser tomada diante da inspeção de segurança, que o princípio da inspeção de segurança é prevenção de acidentes. Chego a terceira etapa do inspeção de segurança, onde nós temos o registro, né, que vem registrar os itens observados em formulários específicos, formulário de inspeção. E aí nós temos aqui vários formulários que nós vamos ver ao decorrer do curso, já vimos ao decorrer do curso. E esses formulários trazem essa noção básica para a gente, né? Sobre todos os princípios do que já aconteceu dentro do ambiente de trabalho, para a gente
evitar que o que já aconteceu aconteça novamente e ter um registro para conseguir passar para os próximos indivíduos. Nós temos também, deve constar o que foi observado e o local de observação e as recomendações. Então, nesse registro eu vou constar o que foi observado, então as avarias que eu observei e o local que ele estava, né, e as recomendações que eu tenho a tomar diante do local que eu fiz a inspeção. Aí passando para a quarta etapa, temos encaminhamento, onde os registros das inspeções são importantes para fins estatísticos. Esses dados estatísticos possibilitam que outros indivíduos já saibam os riscos que tinham no ambiente de trabalho, saibam também as medidas preventivas já pré-estabelecidas, possam criar novas medidas e saber quais são os riscos novos que estão surgindo, ou saber quais os riscos que tinham e foi erradicado, eliminado. Para possibilitar, aí nós temos aqui o registro são inspeções importantes para fins estatísticos, para possibilitar um encaminhamento que seja de um pedido de reparo ou uma solicitação de compra. E aí nessa inspeção eu posso solicitar que tenha alguma avaria, solicitar que essa avaria seja tirada, né? Ou solicitar que compre alguma coisa para eliminar esse incidente ou esse risco de acidente ou essa condição insegura. Pode ser comprar um EPI novo, comprar um EPC, comprar um equipamento melhor ou reparar um equipamento que está danificado. E aí passamos por registro de inspeção, desencadeia o processo de atendimento das solicitações. E por último, das etapas de inspeção de segurança, nós temos acompanhamento. Após o registro feito e encaminhado, deve-se acompanhar o processo até a execução final. Porque nessa execução final podemos voltar de novo todo o princípio. É aquilo que eu mencionei em sala. Eu faço o acompanhamento final, onde esse acompanhamento vai me levar se está tendo uma medida efetiva e se essa medida continua sendo efetiva. Então eu continuo avaliando os processos para saber se a medida ainda funciona ou ela não está mais funcionando, eu tenho que inventar uma nova medida, ou se eu preciso eliminar essa medida já que já neutralizou esse risco por completo ou não temos mais esse risco. E aí passamos para o mapa de risco. O que seria o mapa de risco? Nós temos aqui a representação do mapa de risco. O mapa de risco são representados por indicadores, por círculos coloridos de 3 tamanhos diferentes. Que aí nós temos o risco, a bolinha pequena, o círculo pequeno, seria risco leve. Nós temos a média, risco médio, e a bolinha grande, risco elevado. Aí nós temos os riscos, né, físicos, de verde, riscos mecânicos ou de acidentes ou acidental azul. Nós temos o vermelho, risco químico, o amarelo, risco ergonômico e o marrom, risco biológico. E aí uma breve história do mapa de risco, que aí nós vimos em sala também. Então nós tivemos, o mapa de risco foi criado na Itália, nós sabemos disso, que ele foi criado na Itália. E aí o mapa de risco surgiu, né, no início, quando tivemos o início da industrialização, onde nós tivemos também a formação da CIPA. O que é a CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, em 1944 surgiu a CIPA, e aí nós sabemos que o mapa de risco ele é elaborado pela CIPA, né, pela esse órgão CIPA, pelo esse grupo chamado CIPA. E aí, em 1994, surgiu, né, a CIPA. E a CIPA vem pensando na possibilidade de fazer esse levantamento sobre riscos e trazer mecanismos de prevenção desses riscos dentro do ambiente de trabalho. Foi como começou-se a pensar sobre o mapa de risco. Em 1970, né, a industrialização teve um bump, teve um aumento. E nisso o crescimento também teve de acidentes de trabalho, trazendo a necessidade ainda mais deste mapa de risco, né, de saber mapear os riscos que tem dentro do trabalho e neutralizar esse risco. Para isso que nós mapeamos esses riscos. E em 1992, né, foi obrigatório, se tornou obrigatório o mapa de risco no Brasil. Então, através das portarias, né,
nós tivemos a portaria número 5, onde ela trouxe a obrigatoriedade de termos um mapa de risco dentro das empresas, dentro dos estabelecimentos. Então, passou-se a ser obrigatório no Brasil a partir da portaria número 5, de 17 de agosto de 1992, do Ministério do Trabalho e Emprego, aonde nessa portaria trazia que a CIPA, ela era aquele órgão, né? Ele era aquele grupo obrigatório de elaborar esse mapa de risco. Então, o mapa de risco também surgiu também na portaria número 25, de 29 de dezembro de 94, expedida pela Secretaria de Saúde, Segurança e Saúde do Trabalhador, no seu artigo 2, onde ele insere e alinha com a NR5, onde vai ter, tornando obrigatório a elaboração e fixação nos locais de trabalho mapa de risco. Então, o mapa de risco ele era obrigatório ser feito da empresa antigamente, aonde ele tinha que ser elaborado e fixado dentro do ambiente de trabalho exposto para os colaboradores, para visitantes e para todos. Qualquer pessoa que chegou podia ver esse mapa de risco. Ele estava na NR5. Depois, né, nós sabemos que hoje nós não temos mais mapa de risco, mas vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Então, era obrigatório, de acordo com a NR5, elaborar esse mapa de risco, e o grupo, né, que tinha esse papel de elaborar era a CIPA. Então, empresas que não tinham demanda para ter a CIPA, né, que é a Comissão Internacional, que não tinham o número X de funcionários ou o grau de risco determinado, não tinha CIPA. Então, essas empresas que não tinham CIPA, elas não eram obrigadas, na verdade, a ter um mapa de risco. Mas todas as empresas que fossem obrigadas a terem a CIPA, eram obrigadas a ter um mapa de risco. Então, o mapa de risco passou a ser exigente do Ministério do Trabalho e Previdência, conforme a portaria 592, que alterou a norma regulamentadora na época, número 9, para incluir a obrigatoriedade do mapa de risco. Então, ela acrescentou no item 9.4, né, da NR9, que os riscos ambientais, né, eles vão ser estabelecidos pela elaboração do mapa de risco nas empresas cujo grau de risco e número de empregados demanda a constituição da CIPA. Então, aquelas empresas que tinham a CIPA eram obrigadas a ter um mapa de risco. E aí cabia ao empregador que realizar o mapeamento dos riscos ambientais, afixando-os no local visível para a informação dos trabalhadores. E aí nós tivemos em 2002, uma nova decisão da portaria do Ministério do Trabalho, número 422, onde ela estabeleceu que os mapas de risco deixam de ser obrigatórios. Ainda cabia a CIPA identificar os potenciais riscos no ambiente de trabalho, ainda era uma função da CIPA, mas ela não precisava obrigatoriamente usar o mapa de riscos como uma opção para cumprir essa função. Então não era requisito ter um mapa de risco. Eles podiam usar outros tipos de métodos, outro meio de conseguir fazer essa análise, esse mapeamento e esse controle desses riscos sem ser um mapa de risco. Então, a partir de 2002, nós não temos mais a obrigatoriedade de ser um mapa de risco. Temos só uma pequena ressalva. Então, nós tivemos essa alteração da NR1, da NR5 em 2022, onde sofre essa alteração, né, onde tira a obrigatoriedade da CIPA elaborar o mapa de risco, mas não é 100%. Se a CIPA definir que ela vai usar o mapa de risco como ferramenta, então ela vai ser obrigada a elaborar o mapa de risco em si e fixar no ambiente de trabalho, onde ela vai notificar os colaboradores e os visitantes sobre os riscos através do mapa de risco. Então, ela não é obrigada a usar o mapa de risco, mas poderia ainda utilizar. Então, o mapa de risco ainda não deixou de existir. Podemos ter, não de forma obrigatória como antes, hoje é opcional. Se eu quero usar essa ferramenta, eu utilizo. Só mudou um porém. Se eu vou usar esse método, essa ferramenta, como um mapeamento de riscos ambientais, eu vou trazer esse mapeamento exposto para os meus colaboradores, certo? Então, mapa de risco. E o que é o mapa de risco, né? O que seria esse mapa de risco?
é uma representação gráfica, onde vai trazer os pontos e riscos encontrados em cada setor do ambiente de trabalho. Vai ser de uma maneira fácil e rápida de representar os riscos de acidente de trabalho, utilizando os pontos de indicação encontrados pela CIPA. Então, através da CIPA também, né, que é quem faz a identificação, vai trazer essa visualização através do ambiente de trabalho, através de layout, trazendo esses riscos de fácil visualização, onde ele vai trazer, né, essa visualização para todos, através da administração até os visitantes do ambiente de trabalho. Ele é feito através de uma inspeção básica, e aí, através dessa inspeção de segurança que nós vimos anteriormente, nós realizamos um mapa de risco. Através dele, a gente vai estudar as medidas para sanear esses riscos dentro do ambiente de trabalho e implantar medidas corretivas. Então, o mapa de risco é feito para a gente avaliar esses riscos, mapeá-los, trazer medidas de prevenção. E aí a gente elabora esses riscos através das cores dos círculos, onde nós já vimos que cada cor e cada círculo que é. Então nós temos, de novo, verde, riscos físicos, amarelo, riscos ergonômicos, vermelho, risco químico, azul, risco mecânico ou de acidente, e marrom, risco biológico. Então eles são representados os graus de risco pelos tamanhos dos círculos, onde nós temos grandes riscos graves, médio risco médio e pequeno risco leve. Quando no mesmo ponto de incidência, né, temos mais de um risco de igual gravidade, a gente vai utilizar um círculo dividido em partes conformes e iguais. Então nós temos a legenda que sempre é colocada dentro daquele mapa de risco. Essa legenda aqui, sempre nós colocamos ela, pode seguir o cursor do mouse. E aí temos aqui esse exemplo de graus. Então nós temos risco leve, bolinha pequena, círculo pequeno, risco médio, círculo médio, e risco grave, risco grande. E aí, quando nós temos uma incidência de igual perigosidade, igual gravidade, de dois ou mais riscos ocupacionais, nós identificamos através da bolinha com eles numa bolinha só. Então, aqui, por exemplo, que é um risco grave. Então, no ambiente só, naquele local. Então, nós vamos representar naquele layout a cor verde, a amarela e a azul, representando que ele está um risco grave de igual, né, igual grau, que seria o grave, desses três riscos representativos. E aí, para que desenvolver um mapa de risco e como seguir as etapas para fazermos um mapa de risco? O mapa de risco é feito para a gente conseguir mapear esse risco e sanar esses riscos dentro do ambiente de trabalho, e a gente tem que seguir algumas etapas para a gente conseguir elaborar ele. Então, nós temos que, primeiro, conhecer os processos de trabalho no local analisado. Segundo, identificar os riscos existentes no local de trabalho. Vamos, terceiro, identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia. Quarto, identificar os indicadores de saúde. 5. Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local de trabalho. E sexto, a partir desse estudo, desse levantamento, a gente vai elaborar um mapa de risco em cima do layout da obra. Vamos ver cada um deles. Etapas da elaboração do mapa de risco: conhecer os processos de trabalho no local analisado. Quando a gente fala de conhecer os processos de trabalho no local analisado, nós falamos de 3 pontos importantes. Conhecer os instrumentos e materiais de trabalho. Então, vou conhecer os instrumentos e materiais de trabalho utilizados naquele local. Eu vou conhecer as atividades exercidas, né, que cada atividade exerce um risco diferente. E vou conhecer o ambiente que eu estou inserido, o risco que esse ambiente pode me proporcionar. Passando para a segunda etapa, B, eu vou identificar esses riscos existentes no local analisado. Então, eu vou através de análises qualitativa, de análise quantitativa, de avaliação qualitativa, de avaliação qualitativa, a depender. Então, eu posso usar tanto a qualitativa quanto a quantitativa, onde a qualitativa eu posso usar uns métodos matemáticos e a quantitativa eu vou usar métodos científicos, onde eu trago equipamentos para me auxiliar nessa mensuração de riscos dentro do ambiente de trabalho, certo? E tentar identificar esses riscos analisados. C. Vou identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia.
Quando eu falo do C, identificar as medidas preventivas que tenho e sua eficácia, eu falo em que? Em medidas de proteção coletiva, eu falo em medidas de organização do trabalho, eu trago medidas de proteção individual e medidas de higiene e conforto, banheiros, lavatórios, vestiários, armários, bebedouros, refeitórios e áreas de lazer. Então eu trago, quando eu falo identificar medidas preventivas existentes, eu trago, depois de eu fazer análise, eu trago os EPCs, eu trago organização do ambiente de trabalho, eu trago os EPIs e trago conforto, desde o ambiente que eu estou inserido em si, até as áreas comuns, onde eu vou para banheiros, áreas de lazer, bebedouros, onde pode proporcionar um risco que está fora da área laboral, onde eu trabalho, mas ainda faz parte do ambiente de trabalho como um todo. Eu vou identificar os indicadores de saúde. E aí, quais são os indicadores de saúde? Queixas mais frequentes e mais comuns entre trabalhadores expostos aos mesmos riscos, acidentes de trabalho ocorridos, doenças profissionais diagnosticadas e causas mais frequentes de ausência ao trabalho. Então, quando eu falo de indicadores de saúde, quando a gente puxa para a saúde, são outros. Quando a gente fala de indicadores de saúde dentro do ambiente de trabalho, são esses. São as queixas que esses funcionários têm sobre o risco que eles estão. Então, se eles estão naquele trabalho, eles sabem mais do que a gente, às vezes, do que está trazendo desconforto para eles. Acidentes já ocorridos, então trago as análises estatísticas que já tiveram. Então, trago essas análises que ocorreram dentro do ambiente de trabalho, onde trouxeram os acidentes que tiveram, como foi resolvido o problema. Trago também as doenças profissionais já diagnosticadas, que aí eu trago já as medidas já pré-definidas para essas doenças profissionais que surgiram. E as causas mais frequentes da ausência do trabalhador no trabalho. Então, quando eu falo causas frequentes, porque ele está faltando, né? E aí essa falta dele é por causa de algum risco ou porque está com desconforto dentro do ambiente de trabalho. E aí eu posso fazer esse levantamento. E é conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local de trabalho. Quando eu conheço esses levantamentos ambientais já realizados, eu consigo trazer as medidas preventivas antes de acontecer algum acidente, ou antes de expor meus colaboradores àquele risco. E aí eu tenho uma comunicação de acidente de trabalho que traz alinhamento com esses levantamentos dos ambientes já realizados no local de trabalho. E aí, por último, né, nós temos a elaborar um mapa de risco sobre o layout da empresa, indicando através de círculos. O grupo que pertence ao risco vai ser de acordo com a cor já padronizada que nós já vimos. Então, nós pegamos o layout que já está montado, né, que já temos a empresa, e montamos eles colocando círculozinhos dentro desse layout, cada risco dentro do ambiente de trabalho. Temos alguns pontos, além de colocar os círculos e os graus, de acordo com o que é indicado para a elaboração do mapa de risco. Eu vou colocar também o número de trabalhadores expostos ao risco, que deve ser adotado dentro de um círculo. São muitas empresas que elaboram mapa de risco, muitos profissionais não colocam esse número, por causa da rotatividade, que às vezes é alta dentro do ambiente de trabalho. Então eles não colocam esse número inserido, eles colocam numa legenda que pode ser alterado posteriormente, certo? Então esse número dentro do círculo de colaboradores que estão expostos àquele risco, nem todos os nossos mapas de riscos encontrados vão ter, mas ele é um ponto que tem que ser sinalizado. Se não for dentro do círculo, tem que ser sinalizado dentro de alguma legenda, fora do mapa de risco, mas ainda dentro do quadro, certo? Eu vou trazer a especificação do agente, né? Então eu vou trazer exemplos de agentes. Seria ácido clorídrico, risco ergonômico, que seria repetitividade, ritmo excessivo. Então eu trago qual é o risco, tipo risco físico, e trago qual é esse risco físico que tem naquele ambiente. Eu não digo que só físico, porque do físico tem vários. Eu não digo que é só biológico, que tem vários. Eu não digo que é só de acidente, porque tem vários. Eu defino ele, certo? Descubro ele, boto na bolinha a cor com a cor e eu identifico ele. Nesse ponto vai ser uma legenda fora. Não vai ser sempre dentro daquela bolinha, daquele círculo. Vai vir uma legenda fora dizendo quais são os riscos que tenho no físico, quais que eu tenho no ergonômico, quais que eu tenho no biológico. Fora, porque não vai caber dentro daquele círculo lá. E a intensidade do risco de acordo com a percepção dos trabalhadores ou da análise, da uma avaliação qualitativa ou quantitativa, representada através do tamanho do círculo. E aqui eu tenho um layout perfeito, deve ser, certo?
onde ele traz perfeitamente como funciona. Então eu tenho aqui o mapa de risco da gestão 2015 a 2016, elaborado pela CIPA, onde ele traz os ambientes, as salas, traz os círculos, traz a quantidade de funcionários exposto a esse círculo, certo? A esse risco ocupacional, perdão, e traz também quais são esses riscos que tem, certo? Ele traz aqui. Então, se é riscos biológicos, quais são? Bactérias, vírus e fungos. Riscos de acidentes, quais são? Então, ele traz isso, o número de funcionários expostos, o círculo por tamanho, tá vendo? Ó? Nós temos aqui pelo tamanho, e aí temos a legenda dizendo o que é cada um dos círculos e o tamanho dos círculos de acordo com a intensidade e o grau daquele risco, certo? E aí nós temos utilização desse mapa de risco. Uma vez preenchido o mapa de risco, o mesmo deverá ser analisado observando o seguinte: o risco de maior gravidade é os que merecem periodicidade de saneamento, ou prioridade de saneamento, perdão. É aquele que eu vou dar prioridade para sanear, para tirar esse risco. Qual que é a medida que foram quando a utilização, que é a medida que forem sendo corrigidos as irregularidades, os ciclos indicativos do problema devem ser retirados do mapa. Então, o que isso quer dizer? Se um risco acabou, eu tiro. Se surgiu outro risco, eu incluo outro. Então, posso tanto tirar como incluir o risco, né? Se o risco foi atenuado, ele pode diminuir o tamanho. Ele pode passar do risco grande para o médio para o pequeno. Isso é a lógica. Então, a utilização que traz é dizer o quê? Que quanto maior o risco, maior vai ser a minha prioridade de saneamento para mim conseguir eliminar esse risco. Eu vou trazer um indicativo, né, que se esses círculos forem mudando, eu vou corrigindo, tirando ou acrescentando riscos ou diminuindo o tamanho do círculo de acordo com os riscos passando ou não. E aí esses novos riscos podem ser adicionados ou podem ser retirados correspondentemente, certo? E aí ficamos para a próxima aula, onde vamos para a parte de sinalização de segurança, pessoal.